Olá! Bem-vindos, queridos espectadores, ao nosso quinto episódio do novo capítulo do Arte por Artista. Estamos aqui para falar de muita arte, de mergulhar nesse universo, e hoje eu tenho uma grande alegria de entrevistar o entrevistador. Na verdade, estou aqui com Marcos Oriá. Boa noite, boa noite. Boa noite. O Marcos Oriá, ele é bacharel em Direito, escritor, ilustrador, artista plástico, apresentador do programa Hashtag Arte, e eu acabei de saber que ele também já vai ser avô. Pai da Letícia, pai do Luiz Otávio, esposo da Lenise, filho do Marcos e da Laís. Olha aí, são demais. Belas criações, não é? Exatamente. E assim, é uma grande alegria tê-lo aqui. Obrigado, André, muito obrigado. Você tem feito um trabalho incrível. Para quem não conhece, vocês vão saber um pouco mais sobre o Hashtag Arte, mas exatamente. Além disso, o Oriá realmente ele está há quantos anos no mercado de arte aí? 20 e poucos anos, né? Inclusive vou ver se esse ano eu faço uma exposição. Queria ter feito ano passado, a de 20 anos, né? E aí não deu, aí eu vou fazer agora a de 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, de 2003 comecei aí profissionalmente. Então, um garoto aí dentro das artes. E aí eu quero realmente começar perguntando como é que você dá conta de fazer tudo isso, como é que você transita nesses fazeres? Boa pergunta, André, boa pergunta. Assim, eu entrei nas artes visuais, né? Comecei essa história, a galera, eu sempre pergunto lá no Hashtag Arte, começou quando a história na arte? A gente começa a mexer com arte de criança, né? Toda criança começa a mexer com arte, desenhar, pintar e tal, e alguns permanecem, né? Como a gente. E aí fui fazer arquitetura, né? Acabei não concluindo o curso. E depois, quando eu conheci a Lenise, eu já estava trabalhando profissionalmente com arte, fazendo exposições com a Emília Porto, né? Minha eterna e sempre curadora. Beijo para a Emília. E aí, um belo dia, a gente conversando, eu ia morar em Portugal com a Lenise, acabou que não deu certo. E quando eu retornei de Portugal para a gente voltar para lá definitivamente, acho que isso era 2005, não deu certo, e aí eu olhei para a Lenise e disse, pronto, aí eu vou ficar fazendo arte. Ela disse, vai ficar fazendo arte? Aí eu disse, eu sou artista... Assim, como assim? Eu sou artista visual, sou artista plástico. Ela disse, não, mas eu quero casar com um homem que todo mês tem o dinheiro certo e tal, aquela coisa da capricorniana, pensando na estabilidade. Eu disse, e agora? O que é que eu faço? Ela disse, vai fazer concurso. Aí eu disse, fazer concurso público. E aí fui fazer concurso público, né? Hoje sou bacharel em Direito, entrei na época no concurso público para ser técnico do Ministério Público Federal, e entrei no Ministério Público Federal, fui fazer faculdade de Direito, e entrei na carreira jurídica, né? No Ministério Público Federal, mas sempre fazendo arte. Uhum. Né? A gente não consegue não fazer arte, né? Quem é artista não consegue não fazer arte. Muito difícil essa questão de ter os dois ofícios, né? E tal. A gente foi morar em Imperatriz, no Maranhão. Eu passei no concurso para lá, né? Fui nomeado lá. A Lenise depois passou no concurso para o Instituto Federal em Açailândia, né? Lá no Maranhão também. E aí pronto, ficamos lá um bom tempo. E sempre fazendo algumas exposições lá em Imperatriz e tal. Quando a gente volta para cá em 2010, salvo engano, a gente volta para cá, aí sim eu voltei a trabalhar com arte com mais força, e já tinha tinha 2 livros escritos. O Janjão, o Carneirinho Azul, que era uma história que eu contava para a Letícia, quando ela era pichototinha, tinha 2, 3 anos, né? A história do carneirinho azul, que ele se acha feio e na verdade é lindo, uma história muito legal. O Janinho, o Janjão, o Carneirinho Azul, e o Janinho, o Elefante Amarelinho Sonhador, que eu publiquei pelo Armazém da Cultura. E aí pronto. E aí a pergunta, como eu consigo fazer tudo isso, né? Eu acho que é amor, né?
Sim. Eu acho que a gente tem amor ao ofício. Eu gosto muito do trabalho que eu faço no Ministério Público Federal, sou assessor, né? O trabalho jurídico é muito massa. A galera pergunta, pô, mas trabalhar com direito e trabalhar com arte não é muito diferente? Eu hoje não acho. Eu acho que o ato de criar, ele acaba se parecendo em determinada dimensão, né? Tive o Isaac Furtado, por exemplo, que é médico, cirurgião, né? E é artista, né? Sim. Então tem acaba que a gente consegue conciliar. Você trouxe um assunto que é muito em voga no meio artístico, que é você ter que acaba, né, transitando realmente em 2 profissões, 3 profissões, mas eu acho que chega um momento que a gente começa a dizer, não, agora eu tenho que parar um pouquinho uma e ir para um outro lugar, só que você resolveu trazer outra profissão, que foi apresentador do programa Hashtag Arte, ao invés de ficar aí nas duas e equilibrar, realmente você trouxe. Como é que surgiu essa ideia desse programa? Conta aí pra gente. O Hashtag Arte eu considero um presente, né? Que eu recebi ano passado do cosmos, eu digo, da vida, né? E surgiu por conta o Claudemir, que é um grande amigo da Vinha de Luz, conversando com ele, a gente tem uns projetos de arte juntos, e aí ele me apresentou o Wagner Barbosa. Wagner, abraço Claudemir, galera da Casa de Vovó Dedé. E aí eu conheci a Casa de Vovó Dedé, que é um local mágico, né? A Casa de Vovó Dedé é um local mágico, fica na Barra do Ceará, é uma instituição não governamental que acolhe, que assiste, que ampara, que trabalha com mais ou menos 1.500 crianças. Eu conheci lá e é incrível o projeto. A estrutura também, o amor, né, que eles fazem. É espetacular. E a Casa de Vovó Dedé tem um trabalho com arte, mas muito voltado para a música, né? Lá eles ensinam violão, violino, flauta, violoncelo, saxofone para crianças. Inclusive eu não canso de dizer isso porque foi um momento incrível. Eu fui a um concerto de 2 jovens, que têm aproximadamente 27, 28 anos hoje, e que chegaram na Casa de Vovó Dedé com 5 anos. E hoje as 2 dão aulas em conservatórios na França. Então é uma coisa espetacular, né? A transformação, né? A arte transforma. A arte transforma. E aí um belo dia na reunião com Wagner, tratando questões de arte, que nós temos alguns projetos juntos, ele olhou para mim e disse, quer fazer um programa? Eu disse, como assim? Fazer um programa de arte? Cara? Porque lá eles têm os estúdios, né? Conheceu lá? Porque a galera da música anda muito lá e eles fazem gravações, tem outros podcasts lá. Diz, fazer um programa sobre arte. Toda semana tu entrevista um artista visual, porque aí dá um incremento na área. Eu disse, poxa vida, cara. Aí ele disse, vai? Eu disse, pô, aquela coisa do artista, né? Metido, ousado. De cara, vou pra bater papo. Isso é coisa do sagitariano, né? São 2 sagitarianos aqui. Eu entendo perfeitamente. 22 de novembro. Pois é, não é 30 de novembro. Então a galera desafia a gente vai pra cima, né? Vamos ser felizes. E é um privilégio, né? Acho que do convite do Wagner, acho que com 20 dias a gente estava gravando o primeiro Hashtag Arte com o Cardoso Júnior. E assim... Já são quantos? Ixi, agora tu me pegou, acho que são bem 25 já. Em junho faz 1 ano. Em junho faz 1 ano de Hashtag Arte, né? E um privilégio muito grande, porque a gente está conseguindo fazer um pequeno registro, porque é muita gente, né, André? O Ceará, até me perguntaram outro dia, cara, vocês não vão abrir aí para outras artes, música, teatro? Eu disse, pai, se o Hashtag Arte inventariar as artes, se o Hashtag Arte quiser já programar os próximos 10 anos com artistas visuais cearenses, já tem gente. Porque é muita gente e pouco tempo, né? Muita gente boa. Muita gente produzindo. Né? Eu acho que a arte cearense está muito aquecida dentro da produção, borbulhando. A qualidade dos artistas. E realmente a gente precisa falar mais, divulgar. Precisa. E
Enfim, a É gente porque tem um certo estranhamento, né? Graças a Deus, graças ao programa, graças à Casa de Vovó Dedé, graças a esse movimento que você está fazendo, que a gente está fazendo, né? E que outros estão fazendo, a galera está se aproximando mais das artes visuais, né? Pessoas que não tinham contato nenhum com as artes plásticas, que estão nos assistindo agora, estão assistindo o Hashtag Arte, estão se aproximando, estão tendo vontade de conhecer, de apreciar. são os né? curiosos, os entusiastas, e é uma das premissas da gente levar realmente a arte para as pessoas que têm essa Isso. curiosidade. E eu acho que o programa tem feito, né, o Hashtag Arte, é um inventário realmente da produção. Você imagina daqui a 15, 20, 30 anos, as pessoas assistindo e vendo, né, o que estava sendo produzido agora em 2023, 2024, e por mais 10 anos, que eu sei que você não quer deixar de fazer nem tão cedo esse programa. Não, acho que foi tu que me perguntou. Tem quanto tempo a Hashtag Arte? Eu estou com 52, pelo menos mais uns 40 aí, né? Vamos mais uns 40 acompanhar. Aí. Eu vou assistir. A de Bengala lá chegando para entrevistar a galera, que é muito prazeroso, sabe? E é muito legal conhecer a história, né? Sim. Saber como é que começou, como é que os artistas entraram na arte. E o Hashtag Arte é um podcast diferente. Assim, existem outros, obviamente, mas nesse formato, mas a gente mostra os trabalhos, né? Então, a gente tanto fala do artista, como fala da produção artística, né? Isso é muito... Às vezes o próprio artista diz, poxa, eu fiz isso aí em tal ano e tal, é muito legal. E como é que você se prepara, Oriá? Porque as pessoas têm curiosidade, né? Como é que são os bastidores de uma entrevista? Como é que começa esse processo? Cara, assim, André, a preparação é muito da equipe, né? Nós temos uma equipe fantástica, né? Marco Beranger, né? O Lessa, a galera toda do Hashtag Arte, né? O próprio Wagner, que está sempre coordenando lá. Mas eu procuro fazer da forma mais espontânea possível. Já passou lá na nossa bancada. É uma boa conversa. É uma boa conversa. E às vezes a gente começa a conversar no bastidor, eu disse, não fale não, deixa para falar na hora. Aí você quer saber, você quer ir de surpresa mesmo? Eu acho legal, eu acho massa da mesma forma, praticamente da mesma forma. Algumas coisas não tem como, né? Mas quase tudo que a galera de casa está sabendo naquele momento, eu também estou sabendo. É um papo, A gente vai puxando e tal. Existe realmente, tem gente que diz, jornalista. Eu disse, não, cara, nunca fui jornalista, nunca apresentei nada. Mas existe uma facilidade realmente, porque a gente, lá em casa, o papai e a mamãe sempre estimularam muito a gente a falar, a conversar. Tem a questão nossa mesmo, do sagitariano, né? Que gosta muito de papo, gosta muito de conversa. E falar sobre arte é maravilhoso, né? Falar sobre arte é muito massa. Não, e realmente a gente percebe, nessa conversa, na entrevista que você faz, que é uma conversa. Né? Assim, a gente não sabe o rumo que vai tomar. Que vai tomar, né? Isso é muito interessante. E Ariel, já teve algum momento que lhe deu um vazio criativo no meio da entrevista? Tipo assim, de fugir. Fugir, não saber o que perguntar e... Cara, eu acho que até agora não. Teve, acho que ninguém notou, mas eu acho que na entrevista do Júlio Jardim, Julinho, beleza pura. Entregando, olha aí, Júlio, assista, vai saber. Mas eu acho que eu dei uma viajada, porque eu fiquei olhando, tem um trabalho incrível, que agora eu chamo de Cururu Tatu, que ele chama do bicho que tu vê, né? Tinha ele levou uma escultura, e uma escultura muito diferente, e eu comecei a olhar, e aí eu dei uma leve perdida, inclusive depois, esse trabalho, a minha esposa, a Lenise, a gente conversando, a gente estava até em Canoa, a gente conversando sobre a entrevista, que a gente depois conversando sobre a entrevista e tal, e ela disse que tinha achado belíssimo esse trabalho do Júlio Jardim. E aí, é fantástico. Aí ela foi resolver uma coisa, foi pagar, foi ao banheiro e tal, eu liguei na mesma hora pro Julinho e disse, Julinho, tá com trabalho? Tá, eu quero trabalho. E aí, no outro dia, na mesma semana, era aniversário de casamento da gente,
E aí eu dei o trabalho de presente, comprei e dei o trabalho de presente Olha a aí, ela. a entrevista reverberando, isso é tão E aí, interessante. pronto, e aí você vê que tanto o trabalho hipnotizou a Lenise em casa, assistindo, Sim, como me deu, me puxou durante a entrevista, né? Você vê o magnetismo da arte, né? com certeza. E assim, a conversa, você sentiu na pele que ela reverbera em você. Isso, E eu isso. sempre falo que a arte é isso. Muitas vezes a gente não precisa entender, saber o que é olhar, sentir, Sentia, né? sentia. Permitam-se sentir aquela obra, porque a obra ela dialoga muito Isso. com a gente. O artista ele coloca uma intenção, às vezes ele nem sabe qual é a intenção, mas tem uma intenção naquela obra. Tem uma energia, né? Demais. O Ivan Guimarães colocou uma coisa no hashtag arte muito massa, que a arte ela é viva. Eu achei incrível aquilo ali. E a arte, quando a gente tenta aqui, a arte viva, né? E quando você compra o colecionador, ou não colecionador, porque a galera tem um certo medo, eu não sou colecionador. Não precisa ser colecionador, precisa só querer ter aquele trabalho em casa. Você tem um trabalho desse em casa, você se apaixona pelo trabalho. Acho que todo mundo em casa tem um objeto, tem alguma coisa de família, que tem um valor intangível, que você jamais venderia. Né? Um caderno que foi da sua avó, um livro que foi da sua avó, um bichinho de pelúcia que foi do seu filho, que se botar 200 mil reais você não vende, porque aquilo tem um valor... E tem sentido para você, né? E a arte é assim. Sim. Do que você adquire um trabalho de arte de um artista, seja um artista próximo, um artista que você gosta, ou uma galeria de arte, e você coloca na sua casa, na sua vida, aquele trabalho ele passa a ter um valor intangível. Você se apaixona pelo trabalho. Então, é impressionante. A gente produz, né? Tem trabalhos que a gente não vende, tem trabalhos que eu não vendo. Tem Sim. trabalhos que eu tenho um carinho de determinada época e tal, faz parte do meu acervo pessoal. Essa dica é importante. Eu sempre falo para os artistas, eu escutei isso logo no começo, eu aprendi, mas a gente sempre tem que separar trabalhos e nunca ficar longe deles. Isso. Toda época, toda série, toda produção, você tem que ter uma parte para que você conviva. E olha, é impressionante, quando você olha para quando você começou, a essência estava lá. Massa demais, né? Eu peguei um trabalho recentemente, que estava na casa da minha mãe, e bateu o vento e o trabalho caiu, né? E os trabalhos que estão lá são, ei mãe, o trabalho está lá em casa, viu? Peguei o trabalho, mas ela sabe que eu peguei o trabalho. Um trabalho pequenininho, acho que tem 30 por 40, verde, um meio abstrato, 2003. Aí eu levei lá no Francisco, aí eu disse, cara, eu vou emoldurar esse trabalho e levar lá para casa. E aí ele está lá, né? Ele pediu para ser levado, né? Pediu para ser levado. Exatamente. O vento bateu, disse, me leva contigo. E nessa onda de pensar nos 20 anos de trabalho, né, de carreira, tá lá o trabalho de 2003, tá lá o de 2005, tá lá o de 2009, e aí você vê a trajetória, e é muito importante para a gente, né, olhar para a trajetória. Com certeza. E, Oriá, como é que você vê, assim, qual a importância tanto do nosso programa, que é o Arte por Artista, que faz essa conversa e que apresenta a arte e apresenta outras pessoas do sistema da arte, e como você tem feito um trabalho realmente, né, de fazer uma catalogação, um inventário e apresentando os trabalhos dos artistas até aquele momento, qual o papel que você vê de importância disso? O registro, né? E além do registro, passar para a galera de casa a importância. O Galvão me disse, a gente conversando, acho que foi até no bastidor, ele falando sobre a trajetória do Aldemir Martins, e aí ele perguntou para o Aldemir como é que o Aldemir, em determinada época, vendia tanto, que era uma época difícil de vender. E aí o Aldemir disse que é porque a galera ia lá e dizia, pô, que trabalho bonito. Aí ele dizia assim, você quer que eu continue produzindo esse trabalho bonito? Quero, então compre. Né? Então a aquisição de arte, ela projeta a arte para o futuro, né? Ela mantém o artista e faz com que você tenha riqueza, mas não é a riqueza de dinheiro só, não é a riqueza patrimonial, é a riqueza de vida. Você tendo uma obra de arte na sua casa, você enriquece a sua vida, a existência, né? Porque a manifestação, o que é arte? Né? Para mim, né, pessoalmente, eu tenho aprendido muito sobre arte, porque a gente não sabe, pelo menos eu sei pouquíssimo, cada dia eu aprendo mais com cada artista. A arte é uma manifestação poética da inteligência. Eu acho que
O que diferencia o ser humano dos outros mamíferos não é a inteligência, é a arte. É saber fazer com poesia, com amor, com carinho, com criatividade poética. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E é muito massa você ter obra de arte na sua casa. Então, a função da gente aqui como entrevistador, além de mostrar a história dos artistas, é divulgar a arte e dizer para a galera, tem a arte, né? Tem a vaidade de ter arte. É legal ter um carro bacana, é legal ter um celular bacana, é legal ter uma bolsa bacana, mas é muito mais legal ter uma obra de arte massa na sua parede, pode ter certeza. Com certeza. Afinal de contas, né, a gente já teve a experiência de obra de arte na parede. Na parede, né? foi. Tivemos um projeto, né, Sim. com a Galeria Parede. Mas você falou uma coisa que é o diálogo sobre arte, o diálogo da arte, também acontece entre a obra e o espectador. Isso. E o visitante. Isso. Muitas vezes a gente vai no museu, numa galeria, e acha que a obra está distante da gente, mas ela pode estar perto. Pode estar muito perto, assim. É conhecer realmente o que é que está sendo produzido, os artistas, conhecer realmente o que é que a arte pode causar em você. Comece indo realmente para as galerias, indo para os museus, para as exposições. Antes de ir para a balada, dá uma passada na Pinacoteca, Sim. por exemplo. Né? E permitir observar. Às vezes você olha só uma obra e aquela obra já conversou com você. Isso. E você já ganhou a visita. Lhe encanta, né? Se deixe encantar pela obra de arte, né? Ela é possível, ela é acessível. Se você não tiver, eventualmente, condição financeira de adquirir aquela, vai ter outra, né? Certeza. Vai ter outra. E chega junto do artista. É muito massa. A galera diz, a gente está conversando aqui a pouco, né? A galera barganha arte. Mas pelo menos tá querendo. Sim, né? tem um desejo, junto. né? E eu vejo a obra de arte como um produto. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Como produto. Né? Tem uma galera que diz, não é produto, cara. Você adquire. E o artista é uma profissão, ser artista. Isso. Sem dúvida. Isso. Inclusive, a gente estava falando dos coletivos também, agora nos bastidores. Isso. Que a gente tem esse cenário também, tem a Craft. Né? Projeto massa nosso lá. Já soube que a Craft vai comemorar 5 anos. Isso. Salvo engano, dia 14 de março. Se tiver comemoração, a gente divulga aqui, Na avisa hora. Pra gente, a gente convida. Aí, moçada Craft, mundo. vamos fazer uma festa. Olha aí, já tá aí convidando aí. Vamos fazer uma festa, é a comemoração dos 5 anos de Craft. E, assim, eu queria que você desse um conselho para os jovens artistas. O que você falaria para eles? Rapaz, eu dar conselho, André, agora tu me pegou. Assim, a arte, ela precisa de trabalho, né? Precisa de trabalho. Então, não adianta você... tem muita gente, os jovens artistas que fazem trabalhos excelentes, né? Já estão começando, já fazem. Mas sem ansiedade. O massa da arte é fazer arte. É importante a venda, é importante o mercado, apesar de eu não achar que a gente aqui no Ceará tenha efetivamente um mercado de arte. Eu acho que para isso tem que haver um link maior entre as galerias, entre os coletivos e tal, mas existe um mercado aí começando e tem arte borbulhando. Mas o artista ele precisa fazer, né? E precisa persistir, não desistir, né? É fácil viver de arte, trabalhar com arte? A gente sabe que não é, né? Mas existem 1000 formas de se trabalhar com arte, né? E a arte é fantástica. Então, é paciência. A arte é paciência. Eu vou completar, né, que a Veridiana ela sempre fala para os artistas, é que não deixe de fazer arte. Isso. A continuidade é importantíssima, Isso, então eu acho que é um grande conselho de uma colecionadora. E você falou, produzir, trabalhar, mas estudar também. Tem que ter labuta, tem que ter estudo também. Eu acho que a época do autodidata passou, né? Eu sou autodidata, né? Na minha época não tinha Escola de Belas Artes, aqui não tinha o Instituto Federal com o curso massa que tem, e essa facilidade de ir para fora também, de ir para São Paulo, para o Rio, hoje tem o Enem aí, com cursos de arte sendo oferecidos no país, né? Então tem que estudar.
E, Oriá, o que é que a gente pode esperar aí para o novo capítulo do Arte por Artista, não, do Hashtag Arte? O que é que vem por aí? O Hashtag Arte, a nossa missão realmente é fazer essa entrevista. Essa semana é o Hashtag Arte com o Mano Alencar. Mano, abração. Vamos assistir, né? Amanhã a gente começa a divulgação. A gente está divulgando na véspera e no dia, porque a galera, essa vida agitada, né? Acaba que se a gente divulgar muito antes, a galera esquece, né? Então amanhã a gente está soltando aí o Hashtag Arte. E a nossa missão é fazer esse registro, né? Vão haver alguns episódios que vão ser 2 episódios de alguns artistas mais antigos, que têm uma bagagem muito grande. A gente está achando que um episódio só vai ser pouco. Então, provavelmente, vão haver alguns episódios, tipo assim, artista tal, parte 1, parte 2. Né? Exatamente. Essa vai ser uma... E vai ter uma exposição, provavelmente, este ano, uma grande exposição dos entrevistados, dos artistas, comemorando um ano de Hashtag Arte. Olha que coisa boa, que novidade. Já estou aqui nessa exposição, morta de feliz. Vai ser massa. Porque eu estarei ao lado de grandes artistas aqui do nosso Ceará. E olha aí que capítulo bonito. E a gente tem, você falou de grandes artistas, eu acho massa no Hashtag Arte a gente entrevistar a galera que está começando e os consolidados, Bruno Acioli, né, o Irlan Moura, essa galera massa que tem um trabalho forte, ao lado do Galvão, Vando Figueiredo, Cardoso Júnior, né, Nathalie Nicolas. Então a gente tem essa mescla que eu acho que é fundamental, né? Porque realmente você abrange, né, todos esses aí, os que estão realmente começando, dando essa força, porque é bom ter espaço para falar de arte. Exatamente. E você também dá oportunidade para quem já está aí consolidado há muito tempo, para continuar contando essa história, porque a gente está sempre em transformação. Sempre. É muito orgânico. Principalmente na arte, né? Sim. Principalmente na arte. E tem umas coisas interessantes. Teve alguns artistas, eu gosto de trazer artistas que assim, o mercado de arte, o mundo da arte da gente é um pouco fechado. Não são muitos artistas que transitam nas mesmas galerias, nas exposições e tal. E teve alguns artistas que eu entrevistei que outros artistas eu não conhecia. Pois é, cara. É justamente para conhecer. Exatamente, justamente para conhecer o trabalho, é para mostrar porque às vezes a gente é fechado e diz, fulano de tal eu não conheço, ciclano de tal eu não conheço, então não é assim. A arte do Ceará, as artes visuais são uma coisa imensa. Universo. É um universo imenso, né? E, Oriá, ele passa que dia, o programa para as pessoas, e onde é que elas podem ver? O Hashtag Arte passa toda quinta-feira, às 20 horas, no canal da TV Dedê, no YouTube. Né? Então, a TV Dedê é a TV da Casa de Vovó Dedé, né? A Casa de Vovó Dedé é a instituição que eu falei há pouco. E toda quinta-feira, às 20 horas, tem Hashtag Arte, né? Toda semana a gente tem um artista falando sobre arte, falando do seu trabalho. Né? E quem quiser entrar na lista de transmissão para ser avisado, é só avisar que eu encaminho o contato. Na hora, fala comigo lá, Marcos Oriá com 2 Cs lá no Instagram, lá no direct e tal, eu coloco na lista de transmissão. Porque ele é pontual, ele sempre está nos avisando. Com certeza. Né, para que a gente não esqueça, né, não é nem um esquecimento. É importante, né? Teve uma galera que já pediu, me tira dessa lista. Beleza, cara. Porque tem gente que realmente não gosta de lista de transmissão e tal. Já tem gente que pede para incluir. Para entrar, do mesmo jeito. Quem quiser saber informações do Arte por Artista, também peçam que a gente inclui na lista de transmissão. E é isso. Quem quiser saber informação, a gente sempre está nesse caminho, passando essas informações. E, Oriá, e para você, o que é que vem de novo aí, fora a exposição? Para mim é tanta coisa, todo dia uma coisa nova. Que você tem milhares de projetos, né? Então, assim, esse ano eu quero ver se eu faço essa individual 20 e poucos anos, né? Mostrando. Não vai ser assim, falando da trajetória, não vou resgatar trabalhos, vou tentar mostrar trabalhos novos, né? Mas com essa pegada de comemorar os 20 e poucos anos de arte, né? Publicar livros, né? Eu tenho... São quantos livros? Eu tenho 2 publicados e tenho 8 escritos, fora esses 2, que estão... Tem 2 aí começando as ilustrações, né? Para mim é muito mais difícil ilustrar do que escrever. Porque escrever, muitas vezes, são histórias infantis,
e são histórias relativamente curtas, que eu amadureço, vou contando a história para mim mesmo, daqui a pouco eu escrevo. Mas a ilustração demora, porque o meu trabalho de artes visuais é muito desconstruído, né? É bem abstrato, tem uma pegada muito heavy metal, muito solta. E aí na ilustração eu tenho que fazer o carneirinho. Uma pegada heavy metal. É, uma pegada heavy metal, é. E Adorei! aí, a minha inspiração é Basquiat, né? Eu acho, tipo, quem é o cara? Basquiat, né? Eu acho aquilo ali incrível. E ele sai da arte da rua, urbana, pra galeria. E a irreverência, né? A gente... Fazer o que queria. Sagitariano tem um pé na reverência, né? Aí quando eu vou para a ilustração, demora, porque é para fazer o carneirinho, para fazer... O próximo livro a ser ilustrado é de uma coruja, né? A Gru-Gru, a coruja que achava os filhos feios. A mãe coruja acha os filhos bonitos, né? E a Gru-Gru, quando ela viu os filhos quando nasceram, disse, que coisas horríveis, né? E aí tem a historinha todinha no final, ela acaba... Vou dar spoiler, né? Dando spoiler já. E aí o livro da Gru-Gru vai estar começando a ser ilustrado, né? Então tem muita coisa boa aí. Estamos ansiosos aí para ir acompanhando. Massa. Eu gosto muito de acompanhar essas transformações, essas histórias. Nós temos artistas também aqui como a Lia, né, que ela transita entre a palavra e a ilustração, como você. Massa. Bicho singular, né? Um bicho singular. Então nós temos realmente artistas que vão por essas múltiplas linguagens e vão mesclando e juntando essas artes aí. Inquietação, né? Inquietações. Achei ótimo. Olha, Oriá, eu fico muito feliz mesmo de conversar com você, porque você... André, eu que agradeço. Eu queria realmente mostrar esse papel que você tem feito, parabenizá-lo. Obrigado. Porque é um ato de coragem mesmo, de ir para junto. Você como artista, você está apresentando outros artistas também, e isso é muito louvável. Massa. Continue. Eu espero realmente que você passe seus próximos 40 anos. E a gente tem que agradecer a casa de vovó Dedé, né? Assim, eu sou claro que é importante ir lá, bater papo e tal, mas a gente tem uma estrutura massa, né? Uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica, né? Então, a arte, ela é um fazer solitário, né? A gente que faz arte, a gente faz arte solitariamente e tal, pensando ali no trabalho e tal. Já o hashtag arte, o arte por artista, né? A gente se permite a estar com os outros artistas, isso é muito bom. No coletivo. Muito bom, enriquece muito. Sem dúvida, eu acho que a arte, hoje a gente tem que pensar coletivamente. Com certeza. Mesmo que cada um com suas trajetórias, suas vidas individuais. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E o Arte por Artista, o Diálogos é toda terça-feira, 19h19. Eu achei massa a parada do 19h19. Que fecha no juízo da gente, né? Fecha na cabeça e faz uma questão. Eu acho que a gente precisa de marketing. O Ivan Guimarães, que é publicitário, a gente conversou sobre isso. Não adianta só fazer. Tem que fazer bem feito e tem que divulgar. E o 19h19 ficou muito massa. Parabéns. Que bom, porque afinal de contas, todo minuto importa. Isso. E a gente vem aqui nessa defesa que todo minuto também é importante para a arte. Com certeza. Vamos ficar sempre atentos. E eu quero agradecer toda essa nossa audiência, vocês que estão acompanhando o Arte por Artista. Nós teremos na próxima terça-feira, às 19h19, uma conversa também que vai ser incrível, também sobre outra pessoa dentro do sistema da arte, outra personagem muito importante. Então acompanhe, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar. E eu queria só dizer aqui que no cenário eu estou aqui com essa planta, que é muito importante para mim. Ela traz um pouco da minha ancestralidade, porque essa planta foi minha avó que deixou para minha mãe, e minha mãe fez essa muda, então ela está aqui acompanhando e vai estar conosco nos diálogos sobre arte, porque também é uma arte para mim, ela também tem um diálogo muito grande. Eu já vou até lançar depois para que deem o nome para ela, porque ainda não sei como é que eu vou chamar, né, esse ser vivo aqui, mas vai fazer uma boa companhia também para vocês, e realmente agradecer, né? Compartilhem com os amigos,
espalhem a arte junto com a gente, porque essa é a nossa missão e a gente quer levar o mundo da arte a seu alcance. Até a próxima. Massa demais, obrigado. Show de bola, cara.